Capítulo 1. A casa na colina. O táxi parou diante do portão de ferro e eu fiquei olhando a casa por longos segundos, com a sensação de ter entrado num daqueles filmes antigos que passam à tarde. A estrada de terra ainda levantava poeira atrás do carro e o ar parecia pesado, úmido, o tipo de umidade que carrega cheiro de folhas e terra molhada. A mansão ficava no alto da colina, cercada por árvores que pareciam dançar em sincronia com o vento. Não era uma casa qualquer, era o tipo de lugar que carregava beleza e histórias. E, sinceramente, dava para sentir que nenhuma delas terminava bem. Tinha um ar pesado, carregado. Paguei o motorista, ajeitei a mochila nas costas e respirei fundo. Era o meu primeiro dia de trabalho ali. Meu novo emprego. Empregada doméstica na propriedade do senhor Dante Moretti, um nome que parecia saído de um livro caro e que todo mundo da agência falava com certo cuidado. É um homem reservado, Lívia, viúvo, vive sozinho, não faça perguntas pessoais. Prometi que não faria. Eu só queria um trabalho, uma chance de recomeçar minha vida. Nada me prendia na minha cidade, era sozinha e meu último relacionamento não deu certo. Então, não tinha por que não aceitar um trabalho como esse. Tentei me preparar ao máximo com as informações da agência, mas ninguém me preparou para o frio que a casa emanava mesmo sob o sol da manhã. Nem me falaram que, por mais bonita que fosse a construção, estar ali me arrepiaria todos os pelos do corpo. Subi os degraus de pedra até a porta principal, que estava entreaberta. Toquei 2 vezes. "Pode entrar", disse uma voz masculina, grave, lá de dentro. Entrei. O som dos meus passos ecoou pelo saguão amplo. Havia um tapete persa gasto, retratos antigos nas paredes e uma escada que subia em curva até o andar de cima. E então eu o vi. Dante Moretti. Alto, de ombros largos, cabelos pretos salpicados de grisalho. Vestia uma camisa cinza dobrada até os cotovelos e calça escura. Os olhos dele, mesmo à distância, eram o que mais chamavam a atenção. Escuros, atentos e, de algum modo, tristes. A senhora Medeiros me disse que viria hoje. Ele me olhou como quem avalia uma peça estranha. "Lívia Monteiro?" "Sim, senhor." Dei um passo à frente, meio sem saber o que fazer com as mãos. "Da agência Domus." Ele assentiu, devagar. "Certo, a casa é grande, mas as tarefas são simples. Não gosto de barulho nem de mudanças. Entendido?" "Entendido." "O quarto dos funcionários fica no térreo, ao lado da lavanderia. A senhora Medeiros vai mostrar o resto." E, sem mais palavras, ele virou as costas e subiu a escada. Fiquei parada ali por um instante, ouvindo o som distante dos passos dele até sumirem. Só então percebi que estava prendendo a respiração. A senhora Medeiros apareceu minutos depois, toda esbaforida, como se tivesse corrido para me alcançar. Uma mulher baixinha, de cabelos brancos presos num coque firme e sorriso doce. "Desculpa não estar aqui para te receber." "Não tem problema, imagina, tranquilizo-a." "É ótimo ter uma ajuda no trabalho, viu? Estava ansiosa para sua chegada." Ri da sua sinceridade. "Já conheceu o senhor Moretti?" "Sim, mas não sei se ele gostou muito de mim", confessei. "Ele não é mau, viu?" disse guiando-me pela casa. "Só calado. Desde que a esposa morreu, a vida dele se fechou. A gente tenta abrir as janelas, mas o vento não entra." Sorri de leve. "Vou tentar deixar o ar passar, então." Ela riu. "Boa sorte, menina." Meu quarto era pequeno, mas aconchegante. Uma cama simples, uma mesa, uma janela com vista para o jardim, ou o que restava dele. As flores estavam secas, o gramado alto e um banco de madeira coberto de musgo. Um cenário triste. Desfiz a mala, organizei minhas coisas, pendurei o avental e fui procurar a senhora Medeiros para começar o trabalho. Passei o dia limpando, espanando, lavando o chão. Cada canto daquela casa tinha um cheiro diferente, acompanhado de um calo de poeira antiga. Quando terminei, o sol já estava caindo, e um silêncio absoluto tomava conta de tudo. A cozinha era enorme e fria. Preparei o jantar simples, sopa e pão fresco, como a senhora Medeiros havia me orientado. Senhor Dante apareceu quando eu estava terminando de arrumar a mesa.
Ele não fez barulho. Quando percebi, ele simplesmente estava ali. Está servindo o jantar? Perguntou, a voz rouca baixa. Sim, senhor. Fiz o que a senhora Medeiros recomendou. Ótimo. Ele puxou uma cadeira e se sentou, sem me encarar. Ah, não, senhor, eu... É uma ordem, não um convite. Sentei, hesitante. Ele tomou um gole de sopa, em silêncio. Eu o observei de relance, o modo como apoiava os talheres, como olhava para o nada antes de cada colherada. Um homem cercado de ausência. A comida está boa, disse por fim. Obrigado. De nada. Fiz uma pausa. O senhor quer que eu prepare o café da manhã em algum horário específico? Às 7. Não gosto de atrasos. Entendido. Ele levantou-se, enxugou os lábios com o guardanapo e me olhou nos olhos pela primeira vez desde que cheguei. Pode me chamar de Dante. Aquela frase, dita com simplicidade, soou como um pequeno gesto de confiança. Sorri, mesmo que timidamente. Sim, senhor, Dante. Nos dias seguintes, aprendi o ritmo da casa. Ele saía cedo para o escritório, lia por horas, caminhava sozinho pelo jardim mal cuidado à noite. Eu me ocupava com o resto, varrer, polir, cozinhar, lavar. Mas aos poucos comecei a notar pequenas mudanças. Às vezes ele deixava uma caneca lavada na pia e um bilhete. Café excelente. Outras vezes ele passava pela cozinha e dizia bom dia antes de desaparecer. Nada grande, só sinais, mas vinham dele. Numa manhã de chuva, o som das gotas nos vidros me trouxe uma sensação boa, quase familiar. Decidi fazer biscoitos. Quando Dante apareceu, o cheiro já dominava o ar. Está cheirando bem, ele disse, com um tom que quase soou divertido. Biscoitos de baunilha, quer experimentar? Ele hesitou, mas pegou. Você cozinha melhor do que me falaram que faria. Na agência? Pergunto. Ele concorda com um aceno. Que bom que estou agradando. Por você ser jovem, pensei que não daria conta de tudo, mas me enganei. Fico sem saber o que responder. Silêncio. Ele mordeu o biscoito, virou-se e saiu, deixando-me rindo sozinha da sua falta de tato. No fim da semana, a senhora Medeiros precisou viajar para visitar uma filha. Por isso, fiquei sozinha na casa com o meu chefe. Não que isso mudasse muito, ele passava a maior parte do tempo trancado no escritório. Mas o silêncio parecia mais pesado sem outra pessoa por perto com quem eu pudesse conversar. Eu poderia sair porque era dia de folga, mas ir para onde? Escolhi ficar e descansar. À noite, antes de dormir, fui verificar se todas as janelas estavam fechadas. Ao passar pelo corredor, ouvi um som suave, melódico. Vinha de uma sala que eu nunca tinha visto aberta antes. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Lá dentro, sob a luz baixa de um abajur, Dante tocava piano. As notas enchiam o ar, tristes e belas ao mesmo tempo. Ele não me viu, e eu fiquei ali, parada, observando. Sei que deveria voltar para o meu quarto, mas não conseguia me afastar. Havia tanta emoção naquele homem silencioso, tanta vida escondida sob a dor e o luto. Quando a música terminou, ele levantou a cabeça e me encontrou à porta. Por um instante pensei que ele fosse gritar ou mandar-me sair, mas ele apenas disse, num sussurro, era a canção dela. A garganta apertou. A esposa? Ele assentiu. Helena. Tocava isso todas as noites. Não soube o que dizer. Só dei um passo à frente, devagar. É linda. Ele olhou para as teclas por alguns segundos. O som do relógio preencheu o espaço entre nós. E pela primeira vez vi algo quebrar dentro dele, o muro que o separava do mundo. Boa noite, Lívia. A voz saiu baixa. Obrigado por não ter dito nada. Boa noite, senhor Dante. Sorri suave. Às vezes, o silêncio é o que a gente mais precisa ouvir. Quando me deitei, o som da melodia ainda estava na minha cabeça. Fechei os olhos e imaginei aquele homem sozinho, cercado por lembranças, tentando reaprender a respirar. Peguei o meu diário e escrevi. A casa é feita de silêncio, mas hoje, por alguns minutos, ela teve som. E foi o som do coração dele tentando voltar a bater. Adormeci com o sorriso mais leve que já senti em muito tempo. Capítulo 2. Ecos do passado. O som do piano não voltou a ecoar na casa pelos dias seguintes, mas ficou em mim.
Era como se aquela melodia tivesse aberto uma fresta, uma pequena rachadura no muro de silêncio que envolvia Dante Moretti. E, de alguma forma, eu também comecei a mudar em relação ao meu chefe. Antes eu só achava educado, mas inacessível, até meio fechado e insensível. Mas passei a prestar mais atenção a ele. Ao modo como mexia no relógio de pulso, como observava a chuva pela janela antes de se levantar da mesa, ou como o olhar dele às vezes vagava para o vazio quando achava que ninguém o via. Na manhã de segunda-feira, encontrei-o no jardim, de mangas dobradas e luvas de couro, cortando galhos secos. Fiquei surpresa. Nunca imaginei que ele mesmo cuidasse daquilo. "O senhor faz jardinagem?" perguntei, aproximando-me. Ele levantou o rosto, o cabelo bagunçado caindo sobre a testa. "Agora sim, alguém precisa cuidar do que ainda vive", respondeu, voltando ao trabalho. Sorri, pegando luvas extras grandes para minhas mãos e uma tesoura de poda deixada sobre o banco. "Então somos dois." "Você não precisa. Quero ajudar, estou com tempo livre agora." E comecei a cortar os galhos mais finos, sentindo o cheiro da terra molhada subir. Ele me observou por um momento, depois apenas assentiu. Trabalhamos lado a lado por quase uma hora, em silêncio. Mas não era o silêncio incômodo de antes. Era tranquilo, natural. De vez em quando, nossas mãos se esbarravam ao alcançar o mesmo ramo e um arrepio discreto corria pelos meus braços. Quando terminamos, o sol já aquecia o jardim. A relva parecia mais viva, o ar mais leve. "Ficou bonito", comentei, "quase como novo." Dante limpou o suor da testa. "Quase é uma boa palavra. Às vezes o novo nunca substitui o que foi perdido." Olhei para ele. Havia algo em seu tom que misturava resignação e dor. "O senhor acredita que o que é perdido pode voltar de outro jeito?" Ele me encarou. "Não sei. E você?" Respirei fundo. "Acho que algumas coisas voltam disfarçadas, às vezes em pessoas diferentes, outras em cheiros, músicas, gestos." Por um momento, ele não respondeu, mas notei um brilho diferente em seus olhos, como se algo tivesse se movido ali dentro. Naquela noite, fiz carne assada com batatas e vinho tinto. Deixei a mesa posta com uma vela simples no centro. Não era nada planejado, só quis deixar o jantar mais acolhedor. Quando Dante desceu, parou por alguns segundos, observando a mesa. "Isso é novo?" "Resolvi experimentar um pouco de luz", expliquei sorrindo. "A casa fica menos triste assim, mais iluminada." Ele se sentou devagar. Helena gostava de velas. Achava que o fogo tinha alma. A forma como ele disse aquilo, sem dor, apenas lembrança, me tocou. Não conseguia imaginar como era difícil perder quem se ama. Ela devia ter um bom coração. Tinha. Um pequeno sorriso. E uma risada impossível de esquecer. O silêncio voltou, mas desta vez era confortável. Conversamos sobre coisas pequenas, o tempo, o vinho, os planos com o jardim. E aos poucos, percebi que Dante começava a existir no presente, não só no passado. Quando terminei de recolher os pratos, ele continuou ali, com o olhar perdido na chama da vela. "Lívia", chamou-me com voz baixa. "Sim?" "Obrigado." Sorri. "Por quê?" "Por lembrar que a casa ainda pode ter vida." Meu peito aqueceu. Só a casa ou o dono dela também? Acabei escapando. Ele desviou o olhar e um sorriso quase tímido apareceu no canto da boca. "Boa noite, Lívia." E subiu as escadas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Na manhã seguinte, a senhora Medeiros voltou da viagem. A casa, curiosamente, parecia mais viva, as janelas abertas, o ar fresco entrando, o piano coberto apenas por uma fina camada de pó. "Menina, o que você fez aqui?" perguntou ela, olhando ao redor. "Até o ar parece diferente." Dei de ombros, só abri as cortinas. "Ah, cortinas e mais alguma coisa", murmurou ela com um sorrisinho de quem sabe mais do que diz. Ri, fingindo não entender. Mas por dentro, uma parte de mim sabia que algo estava mudando, e não era apenas no ar. Mais tarde, enquanto terminava de passar pano no corredor, dei uma batida leve na porta do escritório. "Entre", disse ele lá de dentro. Abri devagar. Dante estava à mesa, cercado de papéis e livros. Os óculos escorregavam no nariz. Ele parecia cansado. "O senhor quer um café?" perguntei. "Por favor." Saí da sala e fui até a cozinha.
Preparei o café e em uma bandeja organizei, além da bebida quente, um pedaço de bolo. Voltei para o escritório e enquanto eu servia, ele me observava. Obrigado. Por nada. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: Você não precisava fazer nada disso. Antes que possa falar, ele continua. Helena também era assim, e isso me irritava às vezes. Por quê? Porque eu não sabia receber cuidado, só dar. Não sei como me comportar muito bem quando tenho ajuda. Pousei um bolo na mesa e o encarei. Talvez esteja aprendendo agora. Ele segurou meu olhar por um instante. Talvez. As tardes seguintes foram calmas. Eu trabalhava com o apoio da minha colega, nosso patrão lia e fazia as coisas dele no escritório, mas o som dos passos dele começou a se tornar familiar, quase esperado. Às vezes o encontrava no jardim, outras na varanda com uma xícara de café e um olhar distante. Certa noite chovia forte. Eu subi as escadas para fechar as janelas quando vi luz vindo da sala do piano. Espiei e vi que Dante estava lá de novo, sentado, mas não tocava. Fiquei na porta indecisa. Pode entrar, ele disse, sem me olhar. Como sabia? Você sempre aparece quando chove. Senti o rosto esquentar. Gosto do som da chuva, mas tenho o costume de conferir se esqueci alguma janela aberta quando começa. Ela também gostava do som da chuva, comentou ele, olhando para mim. Aproximei-me. A sua esposa? Ele assentiu. Quando chovia, ela sentava ali, apontou para uma poltrona ao lado, e ficava ouvindo. Dizia que a chuva era a forma do céu chorar o que os homens não podiam. Fiquei parada ao lado dele. Ela devia ser uma mulher bonita. Era. Pausa. Mas sabe o que mais me lembro? Do jeito como ela acreditava nas pessoas, mesmo nas mais improváveis. Por um instante, ficamos em silêncio. A música não tocava, mas parecia estar ali, pairando entre nós. Quando decidi me afastar, ele estendeu a mão, quase sem pensar. Lívia. Virei-me. Sim? Obrigado por não ter medo do meu silêncio. Sorri. Não me incomoda, e é nele que o Senhor parece mais verdadeiro. Os olhos dele brilharam de um jeito novo, e, naquele momento, percebi que algo estava nascendo ali, uma ligação silenciosa, construída nas entrelinhas. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no diário que deixava na mesa em meu quarto. Hoje ele falou dela sem dor, e pareceu quietar o gordo. Fechei o caderno, encostei a cabeça no travesseiro e deixei a chuva embalar o sono. Mas antes de adormecer, uma imagem me veio, Dante sorrindo, de verdade, pela primeira vez, e, sem entender porquê, senti o coração bater diferente. Capítulo 3. A voz do silêncio. Os dias seguintes correram como água mansa, o tipo de rotina que a gente aprende a gostar. Acordar cedo, sentir o cheiro do café se espalhando pela cozinha, ouvir o som distante dos passos dele no corredor enquanto mantemos tudo em ordem. A casa ainda era silenciosa, mas não era mais triste. O silêncio tinha outro som, o de presença. Dante havia mudado, não estava mais se escondendo, evitando contato. Discretamente, como quem se permite florescer sem perceber. Passou a deixar o escritório com a porta aberta. Às vezes me chamava para ajudá-lo a escolher alguma coisa, ou simplesmente ficava na cozinha enquanto eu cozinhava. Falávamos pouco, mas cada palavra parecia valer mais do que 1000 conversas banais. Em um fim de tarde, ele apareceu no jardim com um livro nas mãos. "Posso ficar aqui?" perguntou, e eu ri. "É a casa do Senhor." Ele se sentou no banco ao meu lado sob a sombra da mangueira. Eu regava as flores recém-plantadas e o som da água se misturava ao canto dos pássaros. "Gosta de ler, Lívia?" ele perguntou. "Gosto, mas faz tempo que não tenho tempo." "Não está tendo tempo porque trabalha demais aqui?" questionou. "Não, aqui tenho ajuda, não estou sobrecarregada." "Então, não é tempo. Sempre há tempo. A questão é se temos paz para usá-lo." Pensei um pouco. "Então acho que nunca tive paz." Ele virou o rosto devagar, me olhando como se quisesse entender algo que eu não disse. "Está tendo agora?" O coração bateu diferente. "Talvez esteja começando." Ele abriu o livro e me mostrou a capa, O Morro dos Ventos Uivantes. "Helena amava essa história", disse, com um sorriso leve. "Eu a achava dramática demais. Hoje entendo."
É sobre amor e perda, falei, ajeitando uma flor no vaso. Talvez todos sejamos um pouco como Heathcliff. Ou como Catherine, respondeu ele, querendo o impossível. Quando o vento soprou, algumas folhas caíram dos vasos sobre o livro. Estiquei a mão para limpar e ele fez o mesmo movimento para as afastar com um gesto simples, mas que fez meus dedos roçarem os dele. Foi rápido, quase nada, mas o suficiente para o ar entre nós mudar. Senti o calor subir até o pescoço e desviei o olhar, assim como levei minha mão às costas. Ele apenas disse, num sussurro: às vezes, o impossível está mais perto do que parece. Naquela noite, o jantar foi tranquilo. De novo, era só eu e ele. Senhora Monteiro sempre se despedia mais cedo e ia embora. Ele pediu para repetir o cardápio, com sopa, pão, vinho. Meu chefe falava sobre um novo projeto no escritório e em um momento perguntou: posso te fazer uma pergunta? Acenei. Por que veio trabalhar aqui, Lívia? Demorei um pouco para responder. Porque precisava recomeçar. Fugindo de algo? O olhar dele era curioso, mas gentil. De alguém, e de mim mesma. Ele assentou lentamente sem insistir. Acho que porque nunca insisti que ele falasse mais do que queria, ele respeita meu silêncio. E foi nessa simplicidade que percebi o quanto ele era diferente de qualquer homem que eu já tinha conhecido. Não queria me decifrar, só me ouvir. Quando me levantei ao fim do jantar para recolher os pratos, ele disse: gosto do jeito como você preenche o silêncio. Faço isso? Achei que o senhor gostasse de silêncio absoluto e tenho evitado fazer barulho. Meu comentário faz ele sorrir. Gostava, mas acho que o seu tem outro som. Faz sentido? Não faço ideia. De costas para ele, não soube o que mais responder, só senti o peito apertar, quente, leve. Dias depois, a senhora Medeiros voltou a sair para visitar a filha. Mais uma vez, ficamos sozinhos na casa. E como na outra vez, o destino parecia conspirar para que algo se transformasse entre nós. Chovia quando a luz acabou. O vento batia forte nas janelas e o trovão fazia o chão vibrar. Fui até o corredor com uma lanterna e ouvi passos atrás de mim. Tudo bem aí? Dante apareceu, com uma vela acesa na mão. Sim, senhor. Pode me chamar de Dante. Certo, Dante. Hesitei, rindo nervosa. Há uma caixa de fusíveis no porão. Eu vou verificar. Ele avisou. Eu posso ajudar, ofereci. É escuro demais, rebateu. Não tenho medo do escuro. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso com minha resposta. Então venha. Descemos juntos. O porão cheirava a madeira e poeira, e o som da chuva acima soava distante. Dante se abaixou diante da caixa de luz e eu fiquei iluminando para ele. O clarão fraco revelava o contorno dos ombros dele, firmes, e o som do arfar de sua respiração. Está quase, murmurou, ajustando algo. Pronto. A luz voltou com um estalo, e por um instante ficamos cara a cara, próximos demais. Senti o calor da pele dele, o cheiro amadeirado do perfume. Meu coração acelerou, descompassado. Ele ficou imóvel, os olhos fixos nos meus. Você está tremendo, disse, baixo. É só o frio, está gelado aqui. Mentira. Dante deu um passo à frente, então ele se afastou, respirando fundo. Vamos subir. E subiu primeiro, deixando-me ali, tentando entender por que o ar parecia tão carregado. No dia seguinte, agimos como se nada tivesse acontecido. Na verdade, não aconteceu, mas algo havia mudado. O modo como ele dizia bom dia, o jeito como os olhares se encontravam por mais tempo do que deviam. Não estava imaginando coisas. À tarde, quando fui limpar a sala do piano, encontrei um envelope sobre o tampo. Era um bilhete, escrito com a caligrafia firme dele. Para quando a casa ficar em silêncio demais. Abaixo do bilhete havia uma partitura, a música que ele tocara na primeira noite que eu ouvi. Só que agora havia uma nova anotação no final, continuação. O peito apertou, era como se ele tivesse permitido que algo novo nascesse ali, talvez uma nova história, escrita sobre a dor antiga. Deixei a partitura sobre o piano e fiquei olhando as teclas. Não sabia tocar, mas passei os dedos de leve por elas, imaginando o som. Quando me virei, ele estava à porta, me observando. Você viu. Assenti. A senhora Medeiros me disse que o senhor não compunha há anos. Não compunha, até agora.
O silêncio caiu, suave, carregado de tudo o que não dizíamos. Posso ouvir? Perguntei, sem coragem de encará-lo. Ele caminhou até o piano e se sentou. Começou a tocar. A melodia era lenta, delicada. Era como se o piano sussurrasse segredos não ditos. Fechei os olhos e deixei que a música me envolvesse. Quando a última nota soou, abri os olhos. Dante ainda me observava, o olhar intenso, sereno, e algo dentro de mim soube. Nunca mais conseguiria ouvir aquele som sem pensar nele. Escrevi para você, disse, quase num sussurro. O coração parou. Para mim? A casa voltou a ter som quando você chegou. Achei que devia registrar. Eu queria dizer algo, mas as palavras se perderam. Então ele apenas sorriu, um sorriso pequeno, verdadeiro, e se levantou. Antes de sair, parou ao meu lado. Boa noite, Lívia. Boa noite, Dante. Mas ele não foi. Ficou ali, parado por um segundo, e a ponta dos dedos dele roçou a minha mão de leve, como quem pede permissão. Foi rápido, mas o suficiente para acender algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei, virei, olhei para o teto. O som da chuva lá fora parecia repetir a melodia que ele tocara. Quando voltei para meu quarto, peguei o diário e escrevi. Ele escreveu sobre mim e me tocou como quem desperta um segredo. E eu percebi que não temo mais o silêncio, porque agora, nele, ouço o som do coração dele. Fechei o caderno e encostei a cabeça no travesseiro, com o peito cheio e leve. Aquele, o impossível, talvez estivesse começando a acontecer. Capítulo 4. Corações em descompasso. Os dias seguintes pareciam ter um ritmo diferente. Talvez fosse o ar da casa, mais leve, mais quente. Ou talvez fosse o fato de que toda vez que eu passava por Dante, o coração batia rápido demais, sem saber o que fazer ou falar, sem saber se ele faria algo. Mas ele não falava sobre o que havia dito, sobre ter composto para mim, e eu também não ousei tocar no assunto. Mas os gestos falavam. Naquela sexta-feira, o sol estava forte. Abri todas as janelas da sala para deixar o vento entrar e o som das folhas dançava lá fora. Estava limpando o piano quando Dante entrou, sem avisar. Vai quebrar se continuar passando pano desse jeito, disse ele brincando com um sorriso discreto. Achei que estivesse dormindo, respondi rindo. O senhor costuma descansar nesse horário. Não consegui. Ele se aproximou devagar. Tem dias em que o sono foge, deve ser o calor. A voz dele soou mais baixa e quando levantou o olhar, o tom era outro. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Quer um café? Perguntei, tentando disfarçar. Só se for o seu. Engoli seco. É o único que tem. Ele riu de leve. Então quero. Fui até a cozinha, mas senti o olhar dele me seguir pelo caminho. E quando voltei com a bandeja, ele ainda estava parado junto ao piano, observando as teclas, pensativo. Coloquei as xícaras sobre a mesa auxiliar. Ele se aproximou e pegou uma. As mãos dele roçaram as minhas. Foi o toque mais leve do mundo e o mais intenso. Por um instante ninguém disse nada, só o som do relógio marcando o tempo que parecia não passar. Dante deu um gole no café e depois pousou a xícara, encarando-me. Posso te perguntar algo? Assenti. Claro. O que te faz ficar? Gosto de trabalhar aqui. Ele cruzou os braços com minha resposta. A solidão de um homem como eu deve ser um fardo. Ninguém é um fardo quando começa a viver de novo, respondi sem pensar. Ele arqueou uma sobrancelha. E você acha que eu estou vivendo? Acho que está aprendendo. Eu também estou aprendendo. Silêncio. Depois, ele deu um passo em minha direção. E outro, até que ficou perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro do perfume dele, amadeirado, sutil, quente. E você, Lívia? Ele sussurrou. Está aprendendo o quê? Olhei para cima, por ele ser mais alto que eu. Fitei aqueles olhos escuros e intensos. A não ter medo do que sinto. Por um momento pensei que ele fosse se afastar, mas ele apenas tocou meu rosto, de leve, com as pontas dos dedos. O mundo inteiro sumiu por um instante, mas antes que algo mais acontecesse, ele recuou. Desculpe, murmurou, baixo, eu não devia. Por quê? Porque ainda estou quebrado.
Todos estamos, respondi, só que uns aprendem a se juntar diferente. Ele sorriu, triste e bonito ao mesmo tempo, e saiu, parecendo confuso, deixando-me ali com o coração em descompasso. Nos dias seguintes, ele evitou qualquer contato direto. Cumpria a rotina, falava apenas o necessário, como se o toque que compartilhamos tivesse aberto uma porta que ele agora tentava fechar para se proteger. Mas as portas, quando se abrem de verdade, nunca voltam a ser as mesmas. Certa tarde, encontrei-o no jardim, olhando o horizonte. "Está tudo bem?" perguntei. Ele demorou a responder. Há tempos não me sentia assim. É estranho. Estranho pode ser bom. Pode ser perigoso também. Tenho medo de me perder de novo, confessou. Ele me olhou. Um olhar longo, profundo, que me fez esquecer onde estávamos. O vento balançou meus cabelos e por um instante, quando vi sua mão inquieta, achei que ele fosse segurá-los, mas ele se conteve. "Se eu fosse um homem melhor, te pediria para ir embora", disse por fim. "E por que não pede?" "Porque não quero. Mesmo sabendo que seria o melhor, não quero." O silêncio que se seguiu disse tudo o que as palavras não podiam. Dessa vez, eu voltei para o interior da casa e deixei ele no mesmo lugar. Naquela noite, o céu estava limpo. Fiquei sentada no jardim após jantar sozinha, observando as estrelas. Dante apareceu pouco depois, sem dizer nada, e se sentou ao meu lado. "Está frio", ele disse. "Eu gosto. Faz a gente lembrar que está vivo." Ele me olhou de lado. Helena dizia isso também. Sorri suave. Ela devia ser uma mulher muito forte e esperta. Era. Pausa. "Sabe, Lívia", ele disse, depois de um tempo, "quando ela morreu, achei que nunca mais conseguiria sentir algo que não fosse culpa." "Culpa? Eu estava viajando quando ela se foi. Não estava aqui." Ele respirou fundo. "Passei anos me punindo por isso. Fui trabalhar e a deixei. Mesmo que aparentava melhor, não poderia ter feito isso." A voz dele vacilou e instintivamente toquei a mão dele sobre o banco. Ele não afastou. Ficamos ali, de mãos dadas, sobre o céu limpo, o vento frio e um silêncio que falava mais do que qualquer consolo. "Dante", murmurei, "a culpa não traz ninguém de volta. Mas às vezes é o único elo que resta. Não é mais." Apertei de leve os dedos dele. "Não precisa ser assim." Ele virou o rosto devagar. Nos encaramos por longos segundos, até que ele se inclinou devagar e encostou a testa na minha. Foi um gesto simples, terno, carregado de tudo o que não se diz. "Não sei o que está acontecendo comigo", confessou. "Está sentindo", sorri de olhos fechados. "É isso. Estou apavorado e confuso." Levei a mão ao seu rosto com barba por fazer e acariciei a pele. Ele levou a minha, o toque durou pouco, mas ficou em mim como uma marca. Quando ele se afastou, parecia mais leve. "Boa noite, Lívia." "Boa noite, Dante." Deitei-me naquela noite sentindo que algo havia mudado de novo, mas dessa vez dentro dele. Peguei o diário e escrevi. O silêncio dele está aprendendo a falar e o meu coração a escutar. Adormeci com o som distante do vento e a sensação de que a partir dali nada mais seria igual. Capítulo 5. Entre o desejo e o medo. Fazia 3 dias desde aquela noite no jardim. 3 dias desde o toque de nossas testas sob as estrelas. 3 dias desde que o silêncio entre nós passou a ter outro peso, não mais de distância, mas de promessa. A casa parecia maior agora. Ou talvez fosse eu que sentisse falta do som dele quando não estava por perto. Dante andava diferente, mais sereno, mais presente. Às vezes o encontrava parado na varanda, observando o horizonte, com uma expressão que eu não sabia decifrar se era saudade ou esperança. Outras vezes o via me observando discretamente, como se tentasse entender algo que só ele via. Naquela manhã, ele apareceu na cozinha enquanto eu preparava o café. Usava uma camisa branca e calça social, o cabelo ainda úmido do banho. Tão simples, mas havia algo na forma como ele se movia, calma, firme, que preenchia tudo ao redor. "Bom dia", disse, com um leve sorriso.
Bom dia, senhor. Já te pedi para me chamar de Dante, repreendeu. Desculpe, é o costume. Ele riu baixo. Então, desaprenda. Aquele riso, raro, sincero, me fez sorrir também. Servi o café e tentei ignorar o fato de que minhas mãos tremiam um pouco. Ele pegou a xícara e me observou por alguns segundos antes de dizer: Vai sair hoje? Não, pensei em cuidar do jardim, as flores estão meio secas. Posso ajudar? Questionou. O senhor? Perguntei, surpresa. É, por que não? Pensei que o senhor teria algo melhor para fazer, pensei que fosse sair, explico. Talvez eu prefira ficar aqui. Sorri. Talvez. Passamos a manhã inteira no jardim. O dia estava agradável, com sol suave, e o ar tinha cheiro de terra molhada e folhas novas. Dante estava sentado no chão ao meu lado, tentando replantar algumas mudas. Está vendo? Disse ele, mostrando a planta frágil que caía da mão. Ela me odeia. Não é ódio, é falta de jeito. E você tem jeito com tudo, é isso? Brincou. Nem perto disso, respondi rindo, mas aprendi que as coisas frágeis precisam de paciência. Ele me olhou, sério. E as pessoas? Também, às vezes, até mais. O olhar dele ficou preso ao meu por tempo demais. Senti o ar entre nós mudar, quente, denso. Foi então que percebi. Havia uma pétala grudada na bochecha dele. Sem pensar, estendi a mão para tirar. Meus dedos roçaram a pele dele e o toque fez meu coração disparar. Ele não se moveu, pelo contrário, inclinou levemente o rosto na direção da minha mão, como se aquele toque fosse uma lembrança antiga que ele não queria perder. Lívia, murmurou meu nome, baixo. Olhei para ele e foi como se o mundo ficasse em silêncio. O vento parou, o tempo também. Não sei quem se moveu primeiro, só sei que de repente estávamos próximos demais, tão próximos que pude sentir a respiração dele tocar minha pele. Mas, quando o beijo estava prestes a acontecer, ele recuou, fechou os olhos e respirou fundo. Não posso. Por quê? Porque ainda há uma parte de mim. Ele parou, a voz rouca, que não sabe o que fazer com isso. E o que isso é? Ele me olhou com intensidade. O que estou sentindo por você? E você merece alguém inteiro na sua vida. O silêncio que veio depois foi quase palpável. Nenhum de nós se moveu por alguns segundos. Dante, murmurei, eu não quero te curar, só quero estar aqui. Ele baixou o olhar, pensativo. Você não entende o quanto isso me assusta. Entendo, porque me assusta também. Por um instante, ele pareceu lutar consigo mesmo. E então, lentamente, levantou a mão e a pousou na minha nuca. Foi um toque hesitante, contido, mas que queimava. Seu polegar traçou um leve círculo na minha pele, e o simples gesto fez meu corpo inteiro estremecer. Ele aproximou o rosto do meu, até que nossas respirações se misturaram. Dessa vez, o beijo aconteceu. Lento, cálido, profundo, o suficiente para me fazer esquecer o mundo. Os lábios dele eram doces, e o toque era uma mistura perfeita de firmeza, desejo e ternura. Nada urgente, nada que pedisse pressa, apenas a necessidade de existir naquele instante. Quando o beijo terminou, ele manteve a testa encostada na minha, enquanto acariciava meu rosto com carinho. O que acabei de fazer foi errado, disse, com um meio sorriso. Então, estamos errando juntos. Ele riu. Por um segundo achei que ele fosse me beijar outra vez, mas ele apenas sussurrou. Eu nunca imaginei que alguém pudesse me fazer querer sentir de novo. Agora eu tenho medo de perder. Respondi com um sorriso suave. Então, segure firme. Ele passou a mão pelo meu rosto, devagar, e pela primeira vez não havia distância entre nós. Só o som das folhas, o cheiro da terra e dois corações tentando encontrar o mesmo ritmo. Naquela noite, ele me chamou para jantar. Não como patrão e empregada, mas como dois estranhos que se encontraram no meio da dor. A mesa estava posta, simples, com velas acesas e vinho tinto.
Durante o jantar, falamos pouco, mas os olhares bastavam. No final, ele disse: "Se você quiser ir embora, eu entendo." Por que iria? Porque talvez eu te arraste para dentro de uma solidão que ainda não aprendi como deixar. Dante, respondi firme, isso não é um problema. Nada disso é um problema. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e então sorriu. Fica então. Eu fico. E naquele instante percebi. A solidão que morava naquela casa começava a ceder. E onde antes havia apenas silêncio, nascia algo novo, ainda frágil, mas vivo. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu diário. O amor não grita, ele sussurra entre o medo e o desejo. E quando a gente finalmente escuta, já é tarde demais para voltar. Adormeci com o coração leve e a certeza de que por mais que o futuro fosse incerto, algo em mim e nele já tinha mudado para sempre. Capítulo 6. O peso e a promessa. Já fazia uma semana desde aquele jantar. Uma semana desde que Dante dissera "fica" e eu fiquei. Mas, mesmo com o peso das palavras dele ecoando em mim, o medo ainda rondava. Não o medo de estar com ele, mas o de que, a qualquer instante, ele recuasse de novo. Havia algo em Dante que continuava se escondendo, uma parte dele que lutava contra o próprio coração. E eu sabia que só ele poderia vencer essa guerra. Naquela manhã, o tempo estava nublado. A casa parecia mais silenciosa que o normal, o vento frio entrando pelas frestas da janela. Preparei o café e o procurei pela sala, depois pelo escritório, mas ele não estava. Encontrei-o sentado diante do piano, olhando fixamente para as teclas sem tocá-las. "Está tudo bem?" perguntei, hesitante. "Está." Ele demorou um instante para completar. Ou, pelo menos, deveria estar. "Aconteceu algo?" Ele respirou fundo. "Sonhei com ela." Sentei-me devagar ao lado dele. "Helena?" Ele assentiu. No sonho, ela estava me olhando. Não disse nada, só olhava. E quando acordei, senti como se estivesse traindo a memória dela. Toquei de leve a mão dele. Amar alguém novo não apaga o amor antigo. Você não vai esquecer que foi casado porque está seguindo a vida. Eu sei. Ele virou o rosto me olhando. Mas e se eu não merecer? Dante, ninguém precisa merecer o amor. Ele só acontece. Ficamos em silêncio. O vento balançava as cortinas e o som das folhas lá fora parecia acompanhar o peso das palavras que não dissemos. Então, lentamente, me preparei para levantar quando ele falou. "Eu comecei a escrever uma nova música", murmurou. "Mas ainda não sei se é boa o suficiente. Posso ouvir?" Ele assentiu, sentou-se ereto e começou a tocar. Era uma melodia suave, triste no início, mas que aos poucos se tornava mais leve, mais viva, como se o som carregasse o exato momento em que a dor se transforma em esperança. Fechei os olhos e senti cada nota atravessar o ar como um sussurro. Quando ele terminou, olhei para ele com os olhos marejados. "É linda. Chama-se Promessa." "Por quê?" Ele deu um pequeno sorriso. "Porque foi o que senti quando você entrou nessa casa. Uma promessa de que a vida podia continuar." Meu coração se apertou. Aproximei-me e segurei a mão dele. "Então, cumpra essa promessa. Viva, Dante, não por mim, não por ela, mas por você." Ele ficou em silêncio, apenas me observando. Depois, lentamente, ergueu a mão e a pousou no meu rosto. "Você me devolveu o som." A voz dele era um sussurro, e eu nem percebi quando o silêncio foi embora. Senti as lágrimas subirem. "E como vai ser agora?" "Agora eu quero que você fique, não como minha empregada." Ele respirou fundo, "mas como a mulher que me fez acreditar de novo." Meu coração disparou. "Tem certeza?" Pela primeira vez em anos, sim. Ele me puxou devagar, e o beijo que veio depois foi diferente de todos os outros. Sem hesitação, sem medo. Um beijo inteiro, sincero, que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha e sussurrou. "Eu te amo, Lívia." Fechei os olhos e sorri. "Eu também te amo, Dante."
Os meses seguintes passaram como um novo ciclo. A casa, antes silenciosa, agora tinha som, risos, música, vozes animadas. As flores do jardim floresceram outra vez. A casa foi renovada e até os dias nublados pareciam menos cinzentos. Dante voltou a compor. Dizia que cada melodia era uma forma de agradecer a vida. Várias eram dedicadas a mim, a nós. E eu aprendi a me permitir. Havia noites em que ficávamos na varanda, deitados lado a lado, olhando o céu. Ele me contava histórias da juventude e eu ria das tentativas desastrosas de cozinhar antes de eu chegar. Nunca pensei que fosse rir tanto, disse ele certa vez com um olhar tranquilo. E eu nunca pensei que fosse amar tanto, respondi. Ele segurou minha mão e a levou aos lábios. Acho que a solidão estava só me preparando para te reconhecer. Então valeu a pena? Cada segundo. Mais tarde, deitada em seus braços, ouvi quando ele murmurou: Obrigado por ter ficado, Lívia. Obrigada por ter me deixado entrar. Ele ficou em silêncio por um instante e depois beijou minha testa. Do lado de fora, o vento soprou, suave, carregando o som das árvores. A casa que um dia fora cheia de sombras, agora respirava luz. E entre o eco de uma nova melodia e o calor do abraço dele, percebi. Às vezes, a vida só começa de verdade quando a gente permite ser encontrado. Ele era o homem que tinha medo de sentir. Eu era a mulher que acreditava que o amor podia curar. No fim, aprendemos que o relacionamento não precisa ser perfeito, só sincero. Epílogo. Anos depois. O sol nascia devagar sobre a colina. Os primeiros raios entravam pela janela da sala e dançavam sobre o chão de madeira, iluminando as cortinas brancas e o velho piano que agora parecia mais vivo do que nunca. Eu estava ali, sentada ao lado de Dante, as mãos sobre as teclas. Ele guiava meus dedos com paciência, rindo baixinho toda vez que eu errava uma nota. Você está melhorando, disse ele, com um sorriso que me derretia por dentro. Está sendo gentil porque não quer perder a aluna. Pode ser, respondeu, piscando, mas a verdade é que adoro ouvir você tentar. Ri, balançando a cabeça. Isso não é muito romântico, sabia? Ah, mas é real. Ele inclinou o rosto e me deu um beijo rápido na bochecha. E é isso que importa. O som do piano preencheu o ar, leve, doce, como o próprio momento. Era uma manhã comum, mas na nossa história, as manhãs comuns eram as mais especiais. Depois da música, saímos para o jardim. As flores que um dia cuidamos juntos estavam cheias de cor e o perfume delas se espalhava no ar. Dante caminhava devagar e eu o segui, observando o modo como a luz do sol tocava seus cabelos agora ligeiramente grisalhos. Está pensando em quê? Perguntei. Em como é estranho que a vida comece de novo justo quando a gente acha que acabou. Não é estranho, respondi, é esperança. Ele sorriu. E você é a tradução viva disso. Meu coração se apertou, aquele tipo de aperto bom que vem quando a alma reconhece que está exatamente onde deveria estar. Ficamos ali por um tempo, observando o horizonte. O vento bagunçava meus cabelos e Dante os ajeitou com cuidado, como fazia desde a primeira vez que tentara se aproximar. Sabe, Lívia, disse ele, depois de um longo silêncio, agora, quando lembro do meu passado, não dói mais. Ele olhou para mim. Acho que é isso que o amor faz. Ele não apaga o passado, só ilumina o caminho de volta para a vida. Senti as lágrimas se formarem e ele as afastou com o polegar. E esse caminho, continuei sorrindo, a gente percorre juntos. Ele me puxou para um abraço, e ali, entre o som distante das folhas e o calor do sol, percebi o quanto aquele lugar tinha mudado, e nós também. A casa não era mais o refúgio de um homem solitário. Era um lar, com música, alimentações conjuntas, passeios e o som de risadas ecoando pelos corredores. E toda vez que o piano soava, eu lembrava do dia em que o conheci, da primeira vez que o vi tocando com os olhos perdidos no passado. Agora, esses mesmos olhos estavam cheios de alegria. Dante, chamei, encostando a cabeça em seu ombro.
Se eu te dissesse que às vezes ainda tenho medo? Ele riu baixinho. Então eu diria que o medo é o que prova que vale a pena. E se um dia o silêncio voltar? A gente toca outra música. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando o vento tocar meu rosto. O mundo era o mesmo, mas eu não. Eu era feliz. Mais tarde, enquanto ele escrevia novas partituras, voltei ao diário onde tudo começou. Abri a última página e escrevi: ele não é mais o homem solitário. Eu não sou mais a mulher que tinha medo. Somos dois corações que aprenderam a recomeçar e juntos encontramos o som do nosso amor. Fechei o caderno, olhei para Dante e sorri. O amor dele não era perfeito, mas era inteiro, sincero e era meu.